A fita que você tomou um tiro Esse- onde? Na casa do exército. Ah, não. Essa nem polícia era, mano. Essa é uma história engraçada. Cara, quando eu entrei na SpaceX, tem um SpaceX? Escola de Cadetes do Exército, lá em Campinas, a Casa Rosada. A SpaceX, cara, ela é um quartel de exército gigante. E a minha irmã namorava com um cara da minha turma chamado Neuber. Um abraço, viu, Neuber? Meu irmão. E o Neuber, cara, Neuber. o Neuber, acho que tava apaixonado, né? E a gente tinha que voltar, tipo, sei lá, 7 horas da noite, pro pernoite de domingo. Só que foi bem numa fase, cara, que tava tendo umas baladinhas, lembra do New Order, Depeche Mode, aquelas danças do pescoço, pá, e tinha uma balada na Zona Norte que a gente ia que chamava Vênus. E eu acho que... Balada gay, o caramba, é dentro do clube da aeronáutica, cabeção, não é dentro do Cassasp. E a Vênus, cara, a galera jovem ali da Zona Norte, quase todo mundo ia, né, nessa domingueira. E a minha irmã gostava. E eu acho que o Neuber, pra não querer deixar minha irmã ir sozinha, né, um dia chegou pra mim e falou, pô, Fábio, vamos ficar na Vênus, na balada, cara, e depois a gente vai pra academia. Eu falei, você é louco, brother? Não tem como, a gente vai chegar lá preso, mano. O toque de recolher é 7 horas da noite. Ele falou, não, mano, não é assim não. O toque de recolher eles conferem no horário da cama, no pernoite, porque o aluno de dia e os oficiais, eles iam no alojamento, o alojamento na SpaceX é um alojamento gigante, com 200 beliche. São 3 alojamentos, primeira, segunda e terceira companhia, cada alojamento com 200 beliche. O cara vinha conferindo as camas. E a gente tinha um irmão nosso, cara, que hoje é coronel, o Alexandre 080, que a gente ligou para ele e falou assim, Ale, tem coragem de colocar uns bagulhos, uns travesseiros na nossa cama, que se a gente não conseguir chegar no horário, a gente, de um jeito ou de outro, a gente chega, mas pelo menos alguém vê alguém na nossa cama. Ainda o Ale falou assim, não, mano, a gente dá um jeito de alguém lá da primeira companhia correr aqui na terceira e deitar, ou vice-versa. Falei, tá bom, mano. Já comecei a ficar com coragem. Eu era bunda mole, medroso pra caramba. E o Neuber, não, brother, eu já furei vários pernoites, bora dançar lá na Vênus. Eu, mano, vai dar ruim, vai dar ruim. E ele, não precisa ter medo não, cara. O máximo que vai dar é uma cadeia no final de semana. Mas vamos na Vênus, que eu vou com a sua irmã, não sei o quê. Eu falei, puta merda, então vamos, cara. Aí fomos nessa domingueira, ficamos lá e dança, pá. Quando foi 10 horas, corre pro terminal rodoviário Tietê, entra no busão do Cometa e bora para Campinas. Só que na escola de cadetes do Exército, quem puxava a guarda nos finais de semana era soldado conscrito, mano. E quartéis de forças armadas tem um negócio que é o seguinte, o sentinela é inviolável e ele tá armado de fuzil com munição real. E se ele gritar alto lá, pare, é alto lá, pare. Eles têm ordem de reagirem se a pessoa não obedecer. E isso você aprende nos primeiros dias de Forças Armadas. Que o sentinela é inviolável. É o maior poder ali que tem. Ele representa o comandante na hora de folga. O sentinela ele é inviolável. Se ele te der um alto lá, pare, alto lá e pare. Qualquer pessoa, né? Não, já teve casos, inclusive, de quartel do Exército que tentaram invadir com carro e os caras fuzilaram, né? Tem um fato de uma Brasília num quartel do Exército aí que meteram bala em todo mundo. É quartel de Forças Armadas. Quem quer invadir quartel de Forças Armadas é atentado ou roubar arma. Isso não é só no Exército, não, né? Não, Marinha, Aeronáutica, lugar, tudo, né? Na tudo. polícia também, né? Sentinela é inviolável. Só que a escola de cadetes do Exército, ela é num vale, cara, e tem aquele quartel gigante em cima, e na parte de baixo tem um campo de futebol gigantão, padrão FIFA lá. E aí tem um morro que sobe assim, ó, com um muro baixo que dá volta em toda a escola. Ela é gigante. Um dia, se você tiver curiosidade, põe no Google pra você ver. Aí, cara, a gente é tão cagado, cara, que quando a gente chegou na esquina da escola, porque a gente desceu na rodoviária, eu e o Neuber, e fomos caminhando até a esquina da escola. Quando nós chegamos na esquina da escola, cara, por que eu falo que a gente é cagado? Manja a noite de lua cheia? A lua, mano, ela tinha estacionado em cima da escola. Tipo assim, acho que ela veio dando um rolê e falou, hoje eu vou foder esses dois recrutas. Parou em cima da escola.
Parecia que tinham ligado um holofote na escola, mano. O campo, juro pra você, dava pra ter jogo de futebol lá sem acender a luz. Tava iluminadão. Eu já olhei pro Neuber, eu tinha 16 anos, mano. Eu olhei pro Neuber e falei assim, irmão, como é que nós vamos correr? Atravessar correndo o campo, claro, desse jeito, velho. Ele falou, mano, a gente pula o muro, fica abaixado na campina ali. A hora que eu falar, vai, mano, despiroca, atravessa o campo e já sobe na companhia. Entra pela janela e vai pra cama. Meu Deus, eu era bundão, cara, eu era medroso pra caralho. Neuber, pelo amor de Deus, velho. Se algum sentinela ver ele, para, mano, os caras devem estar lá na coisa lá dormindo, mano. Neuber do céu, eu já fiz, cara, puta, velho, ele, vai, mano, pula o muro, pulamos o muro. E ficamos no mato assim, ó, eu e ele. E eu já me cagando todo. Eu falei, vai, Neuber, vamos fazer o seguinte, vamos dar a volta e entrar lá por trás. Ele, não, é de boa. Eu olhava pro campo, mano, o campo tava verde-limão, iluminado. 11 horas da noite, no domingo. Aí eu falei, nossa, cara, Deus me proteja. Ele, vai! Mano, e ele era atleta de 800 metros lá na academia. Mano, eu, magrelo igual um palito, comecei a correr atrás dele. Eu só escutei um assim, alto lá! Aí começou, pum, mentira, pum, os caras de 762, cara. Pum, pum, falei, nossa senhora, mano. Aí eu corri, cara, entrei pela janela, deitei na coisa. Cara, eu tremia, mano, todo suado, caralho. Cara, deitado lá, beleza. Mano, deu meia hora, acende o alojamento. Bah! Começaram a acender todos os alojamentos, os 3. Os caras já, todo mundo de pé. Falei, nossa, fudeu, velho, fudeu, vou ser expulso, cara. Aí botaram a gente em forma. Aí o tenente, inclusive o tenente, cara, que foi meu primeiro comandante, foi o tenente Saul. Esse cara virou general e depois ele era o subsecretário de segurança aqui em São Paulo, na gestão do general Camilo. Aí o tenente entrou lá e falou assim, atenção, companhia! Nós tivemos uma invasão no quartel agora à noite. Só queremos o nome dos 2. Hoje teria câmera, né? Naquela época não tinha. Só queremos o nome dos 2 alunos que entraram pelos fundos. Mano, isso é foda no exército, cara. No exército não, nas Forças Armadas. Ninguém, mano. Todo mundo quieto. Assim, ó. Ninguém vai se apresentar. Se ninguém se apresentar, próximo final de semana, a companhia inteirinha de LC. Todo mundo vai dormir no quartel. E os caras tudo assim, ó. Ninguém. Foi a semana inteira. Quando chegou na quinta-feira, o tenente Saul botou o pessoal, depois em forma lá de novo, falou, ó, não apareceu, pelo menos vocês mostraram que vocês estão tudo coeso. Calma. Mano, aí todo mundo segurou. No final da semana, eles deram a última forma, né? Falaram, ó, pessoal, pode gozar o fim de semana assim, mas já fica orientado, hein? Se tentar pular muro e correr, o sentinela atira. É simples assim. Eu até hoje, Snyder, eu não sei se aquele sentinela atirou pro alto ou na nossa direção, porque eu corri tanto que eu não parei nem para ver. E a distância do campo para onde ele estava fazendo a ronda, que ele estava subindo pelo... É muito interessante lá, o campo é baixo, então tem um talude e aí a área da calçada, e o sentinela vai andando lá em cima, entendeu? Então, onde ele estava lá do outro lado, eu não parei para ficar olhando se ele estava atirando em mim, entendeu? Eu só corri. Então, eu escutei os disparos, eu e o Neuber, e a gente correu. Então, não sei se ele atirou pro alto ou na nossa direção, mas aí na quinta-feira o oficial foi lá e falou, ó, nós vamos dar a última forma, vocês podem gozar aí o final de semana, mas fica o recado, quem tentar entrar fora do horário ou correndo, tal, o sentinela atira, não façam mais isso. E aí passou meio que batida, entendeu? Mas eu encontro o Neuber não tá mais com a minha irmã, né? Namorou um tempo com ela, até hoje ele já é casado. Depois ele veio pra PM também, ele saiu do exército depois de mim e já aposentou como major o Neuber. Um grande abraço para ele. É isso aí.